Quando você é um gestor recém-designado, você comete muitos erros. E eu, no meu primeiro ano de gestão, eu cometi 2 erros que foram, do ponto de vista do meu gestor, do meu superintendente, foram cumulativos. E eles me custaram um certo pedágio, ou seja, eu deveria ter sido promovido antes, mas não fui por causa daqueles 2 erros. E eles tiveram a ver com conformidade, com normativo, com aplicar a pena devida a quem erra. E essa é uma lição de gestão que eu aprendi depois dessas 2 situações. Bom, a primeira foi um TVV, termo de verificação de valores, que nós fazemos na bateria de caixa, também na tesouraria. E naquele dia, eu fiz o termo de verificação de valores e o caixa tinha uma ausência de R$ 1.800 por aí. E aquilo me chocou muito, porque eu gostava muito daquele caixa. Era um caixa vendedor, era um caixa que me ajudava quando eu precisava, eu já tinha ido na casa dele. Então, quando surgiu aquela diferença, eu ouvi aquele choque. E ele prontamente começou a se justificar. Ele disse, não, veja bem, não é bem assim. E ele justificou da seguinte maneira, eu paguei um boleto meu de R$ 1.800 e iria transferir esse dinheiro da conta da minha esposa, do Banco do Brasil, para minha conta, mas acabei não fazendo pelo fechamento do dia e tudo mais e ficou em aberto. Tá bom, é uma boa história. E aí eu falei, tá bom, mas eu quero ver o teu extrato no Banco do Brasil, extrato da conta da mulher dele. E ele de fato trouxe o extrato, mostrou dentro do aplicativo, o dinheiro estava lá, eu lembro que ele tinha mais, tinha cerca de R$ 2.200. Ou seja, aquela ausência não é porque ele precisava do dinheiro, mas parecia então factível aquela história dele ter esquecido. Agora eu não sabia o que fazer com isso, porque uma violação, né, do normativo tinha acontecido. Ele não podia fechar o caixa com falta de dinheiro, ele precisava ter informado isso. E aí eu liguei para a gerente administrativa na superintendência, eu gestor lá há menos de um ano, e pedi orientações, dei todo o contexto. Ela ouviu e no final ela disse assim, Rafael, a decisão é sua. Se você quiser mandar para frente, para a corregedoria, você manda. Se você quiser deixar assim, você deixa. E eu acho que a emoção ficou um pouquinho mais forte e eu deixei. Eu dei uma boa conversada, eu lembro com o caixa lá, mas deixei. Tá bom, passou. Passaram-se ali, sei lá, umas 3 semanas, um mês. E aconteceu outro fato. O assistente de pessoa jurídica da agência fez uma renegociação e junto no valor da renegociação ele incluiu um prestamista, um seguro prestamista. Ele pagou o prestamista com a renegociação. Isso normativamente é proibido. Essa operação caiu em um monitoramento e veio para a minha unidade justificar. O ponto é que ele tinha feito o contrato, mas como ele era assistente, quem assinou o contrato foi o gerente era eu. Então eu confiei que ele tinha feito tudo certo, nem olhei o que eu estava assinando e assinei lá o contrato. Não era um contrato muito alto. E aí, enfim, o assistente deu os pulos dele e resolveu a situação. Beleza? Então, 2 situações que aconteceram e as 2 eu não tomei nenhuma medida formal contra essas irregularidades, essas inconformidades. E chegou o final do ano onde eles decidem então as movimentações dos gerentes gerais e o meu nome lá no colegiado da superintendência foi apontado pelo resultado que eu tinha construído como um nome forte para assumir uma agência maior. No entanto, o regional PJ, que não ia muito com a minha cara, ele trouxe na mesa a situação daquela irregularidade do prestamista. E ele colou uma ideia de que o Rafael faz negócio, mas ele faz uns negócios meio duvidosos. E aí, para melhorar a situação, a gerente administrativa que tinha me ajudado naquela questão do furo de caixa, pegou e jogou lá na mesa. Pois é, 2 meses atrás aconteceu um negócio assim, assado. E o superintendente, que gostava de mim, queria me promover, ficou puto da vida, comigo, obviamente, porque ele tinha trazido a ideia de me dar uma promoção e uma agência melhor. E eu lembro como se fosse hoje, estávamos comemorando o resultado da unidade, na agência era um dia de comemoração, estávamos lá entre os melhores resultados da agência, toco o meu telefone, é o meu chefe, é o superintendente, a minha expectativa era, Rafael, parabéns, você foi promovido, ganhou uma agência maior. E aí ele muito sério disse, você pode falar um minutinho? Eu lembro que eu fui até na cozinha, o pessoal lá comemorando, comendo bolo. E eu recebi um sermão de cerca de 30 minutos sobre postura, sobre conformidade, sobre ética, sobre gestão e não sei mais o que. Eu sei que eu saí de lá assim, com a orelha baixa, que nem o cachorro quando leva um esporro do dono, assim eu saí de lá e não deu outra. Vários foram movimentados e promovidos e eu fiquei exatamente naquele mesmo lugar. E tive que trabalhar vários meses para reverter aquela visão deturpada, obviamente deturpada,
embora eu não estivesse 100% correto, não agi de má fé em nenhuma dos dois pontos, para reverter aquela visão. Então, a lição que eu tomei dessa situação é o seguinte: por mais difícil que seja, quando você trabalha numa instituição pública, você tem que agir de acordo com as normas. Se você é gestor e alguém da sua equipe quebra uma norma, você tem a obrigação de encaminhar para a devida apuração. Se você não o fizer, isso volta contra você, assim como voltou contra mim. Graças a Deus, os meses passaram rápido, depois eu tive outras oportunidades e minha carreira deslanchou. Agora, essa lição foi aprendida. E naquele momento, eu lembro que foi muito, muito amargo ter que pagar esse pedágio, ter que pagar esse preço, por erro dos outros, que eu simplesmente, talvez por um coração bom, um pouco de ingenuidade, acabei trazendo para o meu colo, trazendo para mim mesmo.